Olá, pessoal. 이번 시간에는 믿음의 삶에 대한 부분에 대해서 말씀을 나누겠습니다. Neste momento, iremos falar sobre a vida de fé. 이번 CLF에 참가하신 여러분 진심으로 환영하고요. Dou boas-vindas a todos os participantes deste CLF 우리가 가지는 이 CLF에 하나님이 큰 은혜를 입혀 주시리라고 의심하지 않습니다. e não tenho nenhuma dúvida de que Deus nos concederá sua grandiosa graça durante esses 3 dias. 믿음은 참 소중한 것입니다. A fé é muito preciosa, 그러나 이 믿음의 세계는 겉으로 볼 때는 그렇게 화려하지 않습니다. mas superficialmente a vida de fé não é nada luxuoso. 이 믿음의 세계는 너무나도 놀라운 가치가 있고 소중한 것입니다. Porém, o mundo da fé tem um valor surpreendente e é muito precioso. 믿음의 세계를 마치 뭐라고 비교를 할 수 있느냐면요. Então, podemos comparar a vida de fé 구약 시대에 하나님께서 모세를 통해서 성막을 짓게 했습니다. com o tabernáculo, que Deus mandou Moisés construir o tabernáculo no Antigo Testamento. 예수 그리스도의 모습인데요. E o tabernáculo representa Jesus Cristo. 광야의 그 바닥에 이 성막은 초라하기 짝이 없습니다. E o tabernáculo na terra era muito pobre. 포천으로 둘러싸여 있고요. Então, vendo da terra, era um lugar coberto de tecido branco de linho fino. 그냥 하나의 천막에 불과한 것입니다. Era uma simples tenda muito fraca e sem aparência. 그 성막의 가치는 얼마나 놀라운 가치가 있는지를 모릅니다. Mas essa tenda tinha muito valor. 먼저 죄가 있는 이 세상에 하나님은 임재할 수 없지만 Então, embora Deus não possa habitar nesse mundo pecaminoso, 지성소에 있는 하나님의 그 언약궤 시언자 위에 하나님이 임재하시는 것입니다. mas Deus habita sobre o trono da graça da arca que está dentro do lugar santíssimo. 백성들의 죄를 씻어주는 곳입니다. Então, o tabernáculo é um lugar onde lava o pecado do povo, 하나님을 만날 수 있는 놀라운 곳이죠. um lugar surpreendente onde pode se encontrar com Deus. 그 성소 안에 있는 등대는 약 200만 달러 가치가 있다 합니다. US 달러. Não somente isso, mas o candelabro que está dentro do lugar santo tem o valor de 2 milhões de dólares. 성막의 금이 거의 1톤 가까운 금이 있는데요. No tabernáculo existe aproximadamente 1 tonelada de ouro, 그래서 이걸 환산하면은 약 6천만 불 정도가 된다 합니다. e convertido fica no valor de 60 milhões de dólares. 그럼 겉으로 볼 때는 초라한 천막에 불과하지만 Então, superficialmente, é uma tenda pobre, 그 성막의 가치는 너무나도 놀라운 가치가 있습니다. mas seu valor é incrivelmente valioso. 바로 이 믿음의 가치가 그렇습니다. Então, o valor da nossa fé é assim. 믿음이라는 게 초라해 보이고 As pessoas consideram a fé como algo pobre. 사람들이 직장이나 명예나 권력이나 취미 생활보다도 이 믿음은 아무것도 아닌 가치 없는 것으로 여긴 사람들 얼마나 많은지 모릅니다. E principalmente tem muitas pessoas desse mundo que desconsideram mais a fé do que o trabalho, a fama, poder e passatempo. 그러나 사실은 믿음보다 더 귀한 것이 없습니다. Mas na verdade não existe nada mais precioso do que a fé. 예수 그리스도의 모습이 그렇습니다. E a aparência de Jesus Cristo é assim. 하나님은 창조주십니다. Jesus é o Criador, 전능한 하나님입니다. é o Deus Todo-Poderoso, 하신 아버지고요. Pai eterno 평강의 왕입니다. e Rei da paz. 정말 그는 놀라우신 분이고요. Ele é surpreendente 그리고 저는 우리 인생의 진정한 모사입니다. e é o nosso verdadeiro conselheiro. 예, 그리고 그의 어깨에는 놀라운 이 정부가 있습니다. E em seus ombros existe um governo surpreendente. 가치를 2000년 전에 많은 사람들이 알지 못했습니다. Mas há 2000 anos atrás ninguém reconheceu seu valor 그래서 예수님을 배척했습니다. e deram as costas para Jesus. 세리와 죄인의 친구라고 놀렸습니다. Zombaram, dizendo que é amigo de publicanos e pecadores. 예, 그는 안식일을 어긴다고 했고 Diziam que ele viola os sábados. 이를 탐하고 포도주를 즐기는 자라고 이야기했습니다. O chamou de glutão e bebedor de vinho. 그분은 창조주시고요. Ele é o Criador 만왕의 왕이십니다. e o Rei dos Reis. 모든 것의 주인이십니다. Ele é Senhor de todas as coisas. 그분에게서 나오는 것이 바로 믿음의 세계. E o que sai dele é a fé. 그래서 믿음의 세계를 모르는 사람들은 그냥 자기 인간의 세계 안에만 갇혀 있고요.
Mas as pessoas que não conhecem a fé ficam presas dentro de si. 믿음의 세계를 아는 사람들은 Porém, as pessoas que conhecem o mundo da fé 그 믿음으로 말미암아 얼마나 놀라운 일들을 이루어가는 줄 모르겠습니다. realizam trabalhos impressionantes através dessa fé. 예, 이번 시간에는 우리가 사도행전 8장에 있는 말씀으로 좀 더 계속 이어서 이야기하겠습니다. Então, vamos continuar falando através de Atos capítulo 8. 사도행전 8장에 그 26절부터 이야기가 나오는데요. Aqui em Atos capítulo 8, versículo 26, 그 주의 사자가 빌립에게 나타나서 예루살렘에서 가사로 내려가라라고 이야기했습니다. um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce a Jerusalém a Gaza. 하고 있습니다. Este se acha deserto. 하나님은 빌립에게 그 광야로 가라고 했습니다. Deus disse para Filipe ir ao deserto. 근데 광야를 왜 가는지, Mas por que ao deserto? 누구를 만나는지, Encontrar quem? 몇 시에, Em que horário? 장소에서 Em qual local? 하나도 이야기가 없습니다. Deus não mencionou nada disso. 그냥 광야입니다. Simplesmente disse deserto. 누구하고 만날 약속도 없습니다. Não tem horário marcado. Simplesmente mandou ir. 그러나 놀랍게도 이 빌립은 믿음을 경험한 사람이기 때문에 Mas, surpreendentemente, Filipe era uma pessoa que já havia experimentado a fé. 생각하고는 하나도 맞지 않지만 Então, embora não combinasse com seu pensamento, 자기 생각을 버리고 mas ele deixou seu pensamento 그 광야를 향하여 걸음을 내딛습니다. e dá os passos ao deserto. 예, 27절에서는 한국 성경에 이렇게 나옵니다. E no versículo 27, na Bíblia coreana, fala: 그래서 보니라고 이야기합니다. Ele se levantou e foi. 예, 가보니까 하나님이 준비하는 그 얼마나 놀라운 세계가 있는 줄 모릅니다. Então, quando chegou, não sabia que algo tão surpreendente preparado por Deus o esperava. 제 생각에 있어서 뭐 광야인데 거기 왜 가라 하지? Por exemplo, se ele continuasse no seu pensamento, é deserto, e ir lá para quê? 가기 싫다고 생각하면 Se ele pensasse que não queria ir, 그 놀라운 세계를 경험할 수가 없는 거예요. então ele não poderia experimentar esse mundo surpreendente que Deus preparou. 사람들은 Mas as pessoas que têm fé, 하나님이 준비한 놀라운 세계를 경험하고 eles experimentam o mundo surpreendente que Deus preparou. 사람들은 Mas as pessoas que não têm fé 아무것도 하나님으로 말미암아 얻는 것이 없습니다. não podem ganhar nada de Deus. 빌립이 갔습니다. E Filipe foi 거기에 한 병거가 오고 있는데요. e tinha um carro vindo. 병거는 에디오피아의 국고를 맡은 큰 권세 있는 내시가 예루살렘에 왔다가 자기 나라로 돌아가고 있는 중입니다. E esse carro era do etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, que viera adorar em Jerusalém e estava indo embora. 뜨거덕거리는 병거에서 성경을 보고 있었고요. E ele estava lendo a Bíblia no carro, 그 성경은 놀랍게도 이사야 53장이었습니다. e era exatamente Isaías capítulo 53. 예, 성경에 모세 오경도 있고 여러 선지서도 있지만은 Então, na Bíblia tem o Pentateuco de Moisés, os livros proféticos. 예, 이사야는 특히 로마서 신약의 로마서와 같다라고 복음 예수님에 관한 이야기가 많이 나옵니다. Mas principalmente Isaías é um livro muito semelhante com o livro de Romanos, onde se fala muito sobre Jesus. 예, 그 가운데 이사야 53장은 Especialmente o livro de Isaías 성경의 복음입니다. é o Evangelho dos Evangelhos. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões 그가 징계를 e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. 얼마나 정확하게 O quão surpreendente é esta palavra! Quão exatamente fala sobre a vinda de Jesus? 행하여 각기 제 길로 갔거늘. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. 그에게 담당시켰도다. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. 이 내시가 도대체 이 그가 누군 줄을 모르는 거예요. Mas esse eunuco etíope não sabia quem era ele. 진리를 찾고 싶은 사람이었고 E ele era uma pessoa que procurava a verdade. 예루살렘에 왔지만 E para buscar essa verdade foi até Jerusalém, 을 이야기를 듣지 못했고 mas ele não tinha escutado de ninguém sobre o Evangelho 본국으로 돌아가는데 e estava voltando ao seu país. 답답한 겁니다.
Mas o coração dele estava muito agoniado. Por isso estava lendo a Bíblia. Era Isaías 53. Quem será ele? E Filipe foi ao deserto pela condução do Espírito Santo. E Filipe pergunta, compreendes o que vens lendo? Como entenderei se alguém não me explicar? O eunuco chama ele, pro carro. E pergunta, quem é, afinal de contas, ele que fala aqui? O quão surpreendente é. Deus havia aberto todo o coração, desse eunuco. Então, o eunuco era um ministro das finanças, na linguagem de hoje. Então, Deus havia preparado o coração desse ministro. E se Filipe não fosse, o que aconteceria? Deus havia preparado tudo. Por isso, Filipe prega o evangelho e recebeu a salvação. Depois desceram do carro e deu o batismo. Então, podemos ver essas histórias preparadas por Deus. Eu vou contar uma história. Os judeus, eles acreditam no Pentateuco de Moisés e nos livros proféticos. Mas dizem que Isaías 53 é uma passagem da Bíblia que jamais deve ser lida pelos judeus. Então, tem que ser lido na sinagoga com alguém que possa ensinar. Então, é uma história que eu escutei do missionário de Israel. Ele disse que os judeus jamais leem Isaías 53. Por isso, quando esse meu amigo missionário Jang encontra os judeus e abre o livro de Isaías, eles dizem, que é isso? Fecha, por favor! Por favor, fecha! Não podemos ler esse livro. Em 1867, tinha uma pessoa chamada Solomon Ginsburg. Ele é um judeu nascido na Polônia e seu pai é rabino. Então, esse pai queria que o filho se tornasse rabino. Por isso, desde pequeno, recebeu treinamento de rabino. E disse que estudou rigidamente sobre as leis. Mas aos 14 anos, na festa das cabanas, um dia Solomon Ginsburg acabou lendo Isaías 53 e perguntou ao seu pai, pai, aqui o profeta fala ele, mas ele representa quem? O pai não disse nada. E novamente Solomon Ginsburg pergunta, pai, esse ele aqui representa quem? De repente o pai tomou a Bíblia dele e lhe deu um tapa na cara. Mas o filho não sabia o motivo do tapa. Por que o pai estava bravo? O motivo de ter tomado a Bíblia, sem dizer uma só palavra, o pai foi embora. E a partir disso ele sempre ficou curioso.
E depois, Ginsburg se tornou um jovem e foi para a Inglaterra buscar emprego. E numa tarde de sábado em London, na Inglaterra, ele encontrou uma pessoa na rua Whitechapel durante o culto da missão Midway. E essa pessoa disse: hoje teremos culto em nossa igreja onde será falado sobre Isaías 53. Queres participar? Mas como anteriormente Ginsburg havia levado um tapa do pai perguntando sobre Isaías 53, né? Por isso ele participou daquele seminário de London, Inglaterra. E lá descobriu que o referido, ele, era Jesus Cristo e o aceitou. E ali ele descobriu o motivo do tapa. E mais tarde, quando sua família descobriu, tentaram revertê-lo, mas ele já havia aceito Jesus. Por isso ele foi exilado da família e da comunidade. Então ele foi expulso sem poder receber ao menos um pingo da herança do seu pai. Mais tarde ele se tornou um missionário do Brasil, pregando o evangelho pelo resto da vida no Brasil. Bom, pessoal, o eunuco vinha lendo Isaías 53. E Filipe levantou e foi. Isso é exatamente vida de fé. No Antigo Testamento tem o livro de Esther. E ela entra como rainha no palácio de Assuero. E naquele tempo, Amã sente aversão pelos judeus, onde faz o translado do decreto que no dia 13 do 12º mês, todos os judeus seriam destruídos. Por isso, os judeus fizeram jejum, rasgaram suas vestes e estavam perplexos. Por isso, Mordecai vai para Esther e diz, né? Quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada rainha, vai ter com o rei e lhe peça misericórdia e na sua presença lhe suplique pelo seu povo. Naquele momento, Esther se sente muito fardo. Porque se ter com o rei sem ser chamada, essa pessoa seria morta. Mesmo que seja rainha, mas indo sem ser chamada, então seria morta. E como já se faziam 30 dias que o rei não a chamava, ela disse que iria quando o rei a chamasse. Mas Mordecai disse, não, vai agora. Quem sabe se para conjuntura como essa se tornasse rainha. Mas se você não for, tu e a casa de teu pai perecerá. Deus trabalha. Se você for, Deus vai trabalhar. Sim.
Por isso Esther jejua por 3 dias e vai com aquele coração, se perecer, pereci. E surpreendentemente, a partir do momento que Esther vai diante do rei, Deus havia preparado trabalhos impressionantes. Assim como Filipe se levantou e foi, Deus havia preparado todas as coisas. Embora fosse um deserto, mas no horário exato, ele se encontrou com o ministro. Deus havia conectado os dois, havia preparado todo o coração do ministro, e ele estava lendo Isaías 53. O coração dele estava humilde e estava procurando um guia. E podemos ver que Deus havia preparado todas as coisas. Da mesma forma, Esther também tinha fardo, mas Mordecai a empurrou pela fé. Por isso, quando ela foi diante do rei, Deus havia preparado todas as coisas. Se ela entrasse e o rei não estivesse ali, então ela teria que morrer. Mas o rei estava sentado logo em frente à porta como se estivesse esperando. Quando olhou para Esther, ele sentiu muito amor. E logo estendeu o cetro de ouro e perguntou: por qual motivo vieste aqui? Qual foi a tua pressa para ter arriscado sua vida para chegar até aqui? Diga qual a tua petição. Até metade do reino se te dará. Muito surpreendente. Deus havia preparado tudo. E a Esther pede: Senhor rei, por favor, venha no banquete amanhã com Amã. Eu irei preparar o banquete. E o rei disse: tudo bem. E no dia seguinte ele iria para o banquete, mas ela convidou Amã junto. Mas naquela noite, o rei não conseguia dormir. E por causa disso, ele acabou lendo o livro dos feitos memoráveis. E estava escrito que Bigtã e Teres haviam planejado tamanha conspiração contra o rei. E o rei, lendo isso, ele se lembrou de antigamente e pensou: é verdade, tinha acontecido isso. E foi Mordecai que havia denunciado. E o rei perguntou, né? Foi dado alguma honra ou distinção? Então, por exemplo, se realmente fosse dado alguma coisa, né, então teria passado. Mas não foi dado nada. Mas o surpreendente é o Deus que fez ele não receber nada. Pode ser que no início Mordecai tivesse ficado desapontado, né? Mas realmente Deus sabia de tudo. É muito surpreendente. Então o rei não ter sono e ter lido exatamente sobre a conspiração de Bigtã e Teres, dentre tantos outros ocorridos, e também de Mordecai não ter sido recompensado. Então no coração de Mordecai tinha o coração de estabelecer no coração do rei. Ah, quem está aí fora? Sim, está Amã. Na verdade, Amã queria matar Mordecai, né? Ah, Amã, seja bem-vindo. Tem uma pessoa que eu quero estabelecê-lo. O que eu devo fazer? E o rei, Amã pensa por dentro:
Ah, o rei me colocou como primeiro-ministro e deseja me exaltar mais ainda. E ele disse ao homem que o rei deseja honrar, coloque-se as vestes reais e monte-o no cavalo que o rei costuma andar. E depois leve-no a cavalo pela praça da cidade e digam: se prostrem! Esse é o homem que o rei o exalta. Ah, mãe, é uma boa ideia. Então agora chame Mordecai e faça conforme tu disseste. O Amã se assusta, porque ele queria matar Mordecai, né? Mas teve que colocar Mordecai, né, no cavalo. E Amã, segurando a rédea do cavalo, pregou dizendo: prostrem-se, pois assim se faz ao homem que o rei deseja honrar. Que absurdo! Foi Deus que fez. Deus fez todas as coisas. Esther não fez nada. Mordecai não fez nada. Se tem uma coisa que fez, foi se levantar e ir. Só isso. A vida de fé é sair do nosso próprio pensamento. É sair do nosso costume e da situação. Então, para nos ensinar a fé, Deus fala de Abraão. Deus desejou abençoar Abraão. Mas essa bênção só seria concedida se partindo da sua terra, da parentela e da casa de teu pai. Sim. Por isso Deus nos concede tamanha graça. Mas nós devemos abandonar nossos pensamentos. Se Filipe pensasse: mas lá é deserto. Se Esther pensasse: mas se o rei não me chamar, eu morro. Devemos abandonar esses pensamentos. Isso é partir da sua terra, da parentela e da casa de teu pai. E é assim que Deus trabalha. E a mim também Deus mostra esses mundos. Eu estou responsável pela África Oriental e Austral. E diversas vezes por ano eu vou para os países da África. E lá encontro muitos ministros, né, e planejamos muitos trabalhos. Também encontro com muitos reitores das universidades e prosseguimos com as palestras de inteligência emocional. Também encontro com muitos líderes cristãos de cada país e juntos intercambiamos sobre a fé. E um dia eu fui na República da África do Sul devido a um acampamento. E eu escutei do missionário da África sobre o país chamado, hoje é Eswatini, mas antigamente é Swaziland. E um coreano, né, havia se mudado da Coreia para a Suazilândia. E esse casal fez amizade, né, com muitos ministros.
E ele era reconhecido, né, por muitas pessoas. Mas uma vez ele foi na igreja da África do Sul, né, escutou o evangelho e se conectou. E isso fazia um mês mais ou menos. E escutando isso, eu pensei, então se eu pedir, é provável que ele possa me ajudar no encontro com o ministro da Educação. Sim, ele ainda não era frequente na nossa igreja, mas ele estava de coração bem aberto, né, depois de escutar o evangelho. Por isso, naquela manhã, eu fiz esse pedido. Será que você pode me ajudar a encontrar o ministro da Educação da Suazilândia hoje? Mas ele ficou com muito fardo. Porque ministro é uma autoridade, né? Então, ligar para o ministro e pedir para encontrar, não dá para saber se ele ia encontrar. Também talvez poderia ser muito forçado. Por isso ele sentiu muito fardo. E daí eu falei respeitosamente. Falei, não se preocupe. Pode falar tranquilamente. Então, se o ministro aceitar, eu encontro ele. Aí esse senhor disse, tudo bem, espere. Mas eu também pensei, hoje é o dia da minha volta para a Coreia. E se eu adiar e encontrar o ministro, suponhamos que ele realmente aceite se encontrar. Mas será que ele vai me escutar? Será que ele vai participar do acampamento na Coreia, no fórum? E será que ele vai receber a salvação? E voltando para o seu país, será que ele vai poder trabalhar para os jovens? Então, pensando nessas coisas, eu também pensei, acho que vai ser difícil. Até pensei, será que eu não estou forçando a barra? Então eu tive muitos corações assim negativos, né? Mas naquele momento me lembrei dessa palavra de Atos, capítulo 8, versículo 27. Ele se levantou e foi. Tá, então vamos lá ver. Tive esse coração. E aí recebi o comunicado. Ele disse que vai encontrar às 16 horas. E rapidamente fomos para lá de avião e encontramos o ministro. E estávamos ali por 30 minutos. Mas eu também não sei falar bem inglês. E até a pessoa que estava traduzindo não sabia falar muito bem. Eu pensei, será que ele está nos entendendo? Mas ele estava escutando. E depois que terminamos a conversa, ele disse, me convide para ir à Coreia. Porque faz só um mês que eu virei ministro. E eu quero ir para a Coreia para aprender o que eu devo fazer. Eu fiquei muito assustado. E esse ministro foi para a Coreia. E participou do Fórum dos Ministros. Participou também do World Camp. E tinha mais ou menos 30, 40 ministros, né? Mas esse ministro foi o que mais recebeu a graça.
Por 10 anos ele sofria de dor nos rins. Mas ele foi curado escutando a palavra e também aceitou o evangelho do perdão dos pecados. Quando os seus pecados foram passados para Jesus, ele diz que surgiu a fé de que a sua doença também passou a Jesus. E durante sua estadia na Coreia não teve sintomas. E quando fez exame no hospital da Coreia, descobriu que foi completamente curado. E durante o World Camp, ele ficou muito feliz. E a todos que encontrava, ele testemunhava que Deus curou sua doença e que recebeu o perdão dos pecados. E no dia do encerramento do World Camp, ele, diante de milhões de pessoas, ele testemunhou sobre a sua doença e sobre a salvação. E depois ele voltou para o seu país. E a primeira coisa que ele fez foi convidar o pastor Oksu Park, para o seu país. E ele foi a conexão no encontro do pastor com o rei. E até hoje foram 6 encontros. E esse rei doou 10 hectares do seu terreno para que possamos construir centro, voltado para os jovens. E a maioria dos ministros da família real escutaram o evangelho. E mais do que os outros países, começando pelo rei, todas as pessoas respeitam o pastor, desejam a palavra do pastor, receberam tamanha graça pela palavra do pastor. Deus havia preparado tudo. Preparou aquele ministro, preparou a cura da sua doença. Naquele tempo, se eu tivesse desistido, ele vai querer me encontrar, ele vai me escutar, ele vai para a Coreia, indo para a Coreia, ele vai querer voltar de novo? Eu tinha pensado dessa forma, mas isso não aconteceu. Quando Esther foi diante do rei, quando Filipe dava seus passos para o deserto, os meus passos para Eswatini pareciam vagos. Mas eu vi Deus trabalhando surpreendentemente. Na vida espiritual, Deus trabalha surpreendentemente. E por meio da fé podemos experimentar todas as coisas que Deus prepara antecipadamente. Mas quem não tem fé não consegue fazer nada e fica parado. Em 2 Reis, capítulo 4, fala da mulher do discípulo. Seu marido era discípulo do profeta, mas chegou a falecer. E como ele tinha deixado muitas dívidas, os seus filhos teriam que ser vendidos, como escravos. Então, sem outra saída, ela foi diante de Eliseu. Ele pergunta: "Que tens em sua casa?" "Ah, não tenho nada." "Não, mas o que tem na sua casa?" "Ah, eu tenho um tantinho de azeite." "Ah, então tá ótimo. Manda seus filhos pegarem emprestado vasilhas vazias por todo o bairro."
작은 기름병을 부으라는 거예요. E enche as vasilhas com um tantinho de azeite. 옛날에 생도의 아내는 육신적이었습니다. Antigamente, a esposa, né, do discípulo era carnal. 그러나 생도의 아내가 엘리사와 마음이 연결되어졌을 때, Mas quando o coração dela se conectou com Elias, Eliseu, e ela deu os passos, 그걸 빌리러 오고, foi lá, conseguiu as vasilhas, 병을 기울일 때 e quando ela inclinou o azeite, 그녀가 할 수 있는 건 아무것도 없습니다. realmente ela não podia fazer nada. Deus havia feito tudo. 역시 마찬가지로 Da mesma forma, 통하여 그렇게 역사하시길 원하십니다. Deus deseja trabalhar em nossas vidas. 마찬가지로 E nesta geração também, 그리스도인들이 걸음을 내딛어서 하나님께로부터 얼마나 많은 것들을 얻는 사람이 있느냐 하면 existem muitos cristãos que dão seus passos e ganham muitas coisas vindas de Deus. 똑같이 이 보배로운 믿음을 받아놓고도 Mas existem pessoas que receberam o mesmo tesouro da fé, 걸음을 내딛은 적이 없기 때문에 mas porque nunca deram os passos pela fé, 그냥 형편으로 머물러서 사는 사람들이 얼마나 많은지 모릅니다. muitos vivem parados na situação. 저는 제가 한 10년 전에 무전전도 여행을 다녀온 적이 있습니다. Há 10 anos atrás eu havia feito uma viagem evangélica da fé. 그때 저는 제 아내와 함께 무전전도 여행을 이제 가게 됐는데요. Naquele tempo, né, eu ia com a minha esposa, eu tinha igreja, tinha carro, 그리고 카드도 있고 돈도 있고. tinha cartão, dinheiro, 우리가 그때 한 주간은 그 모든 것을 다 이제 놔두고 그냥 우리의 몸만 가지고 떠납니다. mas tínhamos que deixar tudo por uma semana e só o corpo partir. 중에 가장 추운 달에 E tinha que ser no período mais frio do ano. 그건 굉장히 겨울에는 춥습니다. No inverno da Coreia faz muito frio. 자면 얼어 죽습니다. Se dormir fora, morre de frio. 자, 무전전도 여행에 법칙이 하나 있습니다. Mas tem uma regra, né, nessa viagem. 좀 먹을 걸 좀 주십시오. Ah, por favor, me dê um pouco de comida. Não pode. 좀 우리를 채워 주십시오. Ah, nos dê lugar para dormir. Não pode. 남에게 암시하지 말고 Eu não posso demonstrar 하나님으로 말미암아 먹이시고 하나님으로 말미암아 우리가 잠을 자는 그것을 경험하는 훈련이거든요. Então, é um treinamento onde devemos experimentar comer e dormir somente por Deus. 경험이 있지만 Eu já tive 3 experiências, né? 한 번도 그런 경험이 없기 때문에 Mas a minha esposa nunca tinha experimentado. 되게 두려워했습니다. Por isso ela estava com muito medo. 그리고 또 제가 가고 싶은 지역이 있는데 E também tinha uma região que eu queria ir. 일부러 저는 제가 원하는 지역보다 Mas propositalmente, ao invés de ir na região desejada, 하는 지역을 갔습니다. eu acabei indo para uma região que eu tinha muito receio. 그리고 우리 저 한국에는 대부분 도시에 다 교회가 있고 우리 성도들이 있습니다. E na maioria da parte da Coreia temos igrejas e membros da nossa missão. 그러면은 그런 도시에 가면은 혹시 성도라도 안 만나겠나 또 내 마음이 어려우면 예배당도 찾아갈 수도 있는데 Então é possível encontrar algum membro na dificuldade e eu mesmo poderia procurar essas igrejas. Eu tinha muito receio de fazer essa viagem no inverno. 우리 교회가 있는 성도들이 있는 도시를 가고 싶었습니다. Então eu queria ir para uma região onde tivesse uma das nossas igrejas, para poder encontrar um dos membros casualmente. Assim ele poderia me dar alguns valores, ou poderia me preparar um lugar para dormir e comer. Então, no fundo, eu ficava esperando por isso. É claro que não é essa esperança que faria isso acontecer, né? Mas naquele tempo eu orei para Deus. Deus, antigamente na viagem evangélica, quando eu fui com o coração humano, passei muita dificuldade. Mas quando eu depositei ao Senhor, foi muito gracioso. Deus preparou lugar para dormir, para comer. Preparou muitas pessoas para poder pregar. Mas pensando em fazer de novo essa viagem, eu fiquei com receio, ainda mais por ser inverno. Mas eu decidi escolher a pior região, a região que eu menos queria ir, onde não tem nenhum membro da nossa missão. Vamos para a região onde somente Deus possa trabalhar.
e fomos para a cidade. Fomos para uma cidade chamada Hamgyong-gun, província de Cholas do Sul. Ainda não temos igreja naquela região. E eu fiquei por uma semana naquele lugar. Ainda fico emocionado quando me lembro. E experimentamos muitos trabalhos que parecem sonhos. No segundo dia, estávamos na rua e eu levantei o braço para pedir carona. E muitos passaram reto. E levantei de novo. Passou reto. Mas na quinta vez, um carro branco parou e mandou entrar. Estava bem frio, mas eu fiquei muito grato. Entramos no carro e ele perguntou quem somos, de onde viemos. E eu disse que somos um casal de pastores, né, que estamos fazendo viagem evangélica da fé. E eu falei, pode nos deixar em qualquer lugar. E aí ele pegou e nos deixou em qualquer lugar. Naquele tempo eu tirei uma foto. Essa foto que vocês estão vendo. Ele nos deixou em frente ao hall de encontro numa vila chamada Kuryon. Na verdade, eu não escolhi aquele lugar. Mas Deus nos enviou para lá. E entramos ali dentro do hall. E estava ali reunidos os idosos daquele bairro. E entrei ali. E eu estava ali diante dos idosos. Eu falei, olá. Aí eu preguei a palavra. E dentre mais ou menos um pouquinho mais de 10, uma vovozinha levantou o braço e disse, pastor, eu ainda não tenho coragem para entrar no céu. Me ajude a entrar no céu. Então, mais do que outras pessoas, eu queria pregar o evangelho para ela. E aí ela me convidou para sua casa. Ela tinha um marido, né, que estava paralisado há 8 anos. E quando eu fui, né, ele ficou muito feliz. Preguei o evangelho para ele. E esse casal recebeu a salvação. Depois, quando voltamos, né, para o hall, o meu coração estava muito grato. E o presidente do hall disse, pastor, não vai para outro lugar, durma aqui hoje. Eu não pedi para que eu pudesse dormir lá. Ele disse para eu dormir lá. E daqui a pouco chega uma vovozinha e diz, pastor, eu preparei refeição, vamos. Refeição? Sim, pastor, vamos lá na minha casa comer. Eu não pedi comida para ela. Não falei que eu estava com fome. Mas Deus preparou o alimento para nós. E nosso casal e o casal deles, né, comemos juntos. E depois preguei o evangelho através do filho, os teus pecados estão perdoados. E esse casal, escutando o evangelho, ficaram muito felizes. E na tarde da noite, né, estávamos querendo voltar para o hall. E ela me chamou de novo. Leve isto. Eu falei, o que é isso? Estava ali lençol, cobertor e 2 travesseiros. Eu disse, não, mas lá no hall tem também. Eu falei, tudo bem, não precisa. Ela disse, não, pastor, o de lá não está limpo. Leve estes. Nossa, eu fiquei muito emocionado.
E aí, pegando o cobertor e os travesseiros, voltando para o hall, Deus, eu nem tinha pensado em vir para esse hall, para essa vila. Muitos carros tinham passado. E um senhor que parou. E o senhor fez a gente se encontrar com essa vila. Gurion significa vila onde vive 9 dragões. É uma vila diferente. E assim Deus nos concedeu a graça. Deus nos alimentou, nos deu lugar para dormir, nos preparou cobertor e travesseiro limpo. Realmente fiquei muito feliz. E dormindo, eu disse, Deus, se esse Deus estiver comigo, qual seria a minha preocupação? Eu fiquei muito grato. E de manhã bem cedo estava lendo a Bíblia. De repente veio o chefe da vila. E ele me cumprimentou. Pastor, dormiste bem? Sim, dormi muito bem. Ah, minha esposa preparou o café da manhã, vamos lá. Na tradição coreana, não se convida pessoas de fora para tomar café da manhã. Mas nós fomos lá. Mas tinha ali um outro casal além do casal deles. Eu pensei, quem é? Era o casal do irmão desse chefe. Ele estava com câncer. E ele vivia em Seul e se preparava para se mudar para essa cidade. Então ali nós tomamos café juntos, conversamos sobre muitas coisas e estávamos bem próximos, né, como uma família. E esse irmão desse chefe me disse, pastor, agora vai para onde? Eu falei, agora eu vou para o lado do norte. Ah, pastor, eu não posso te levar? Sim, tudo bem. E entramos, né, no carro bom. Era Granger. Na época era considerado um carro muito bom, né? Sim, ainda é um carro bom. E indo... Ele disse, pastor, aqui vive a minha sogra e meu cunhado. A gente não pode dar uma passada? São eles, né, que estão na foto. E lá nós fizemos culto, preguei o evangelho. Essa sogra também ficou muito feliz. É a que está no meio. Deus permitiu pregar o evangelho para essa família. Ele se levantou e foi. Ali está o surpreendente plano de Deus. Se existe algo importante da vida de fé, é se levantar e ir. É partir da sua terra, parentela e da casa do Pai. E ir para a terra da promessa. Indo para lá, podemos ver o surpreendente trabalho de Deus. Meus amados, não temos tempo para lhes contar tudo sobre o que experimentamos. Mas estou muito feliz em compartilhar nossos corações por meio da palavra. E todos que estão aqui participando do CLF, que possam receber tamanha graça por meio da palavra. E enquanto viverem a vida de fé, espero que possam experimentar o surpreendente mundo de Deus. Muito obrigado.